Olá, nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente está estudando aí sobre o continente asiático e nessa aula a gente vai continuar aí falando sobre característica da geografia física do continente asiático, ok? A gente já falou sobre alguns pontos nas aulas passadas, e hoje a gente vai estar dando continuidade. Como hoje a gente vai estar falando sobre um assunto relacionado ao clima, e a gente está falando de um continente muito extenso, então o clima tem as suas variações, né? Para mostrar isso, eu vou começar, ao invés de ir direto para o livro, eu vou começar mostrando um slide para a gente relembrar como se faz a divisão das zonas climáticas no planeta, que isso tem a ver com o nosso exercício dessa semana, ok? Então vamos lá, vou compartilhar aqui o slide. Bom, só para a gente lembrar aí, por que existem diferenças entre as áreas do planeta com relação aos climas, né? Além de ter os climas locais, um clima pode ser influenciado por vários fatores. Entre os principais fatores que a gente tem está a latitude, né, que é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, que fica aí no centro do continente, na forma horizontal. E essa linha do Equador, você consegue perceber a diferença dos locais à medida que se afasta da linha do Equador. A gente está vendo aí um esqueminha que está mostrando a influência do Sol sobre a Terra. Então a gente vê que tem uma parte no centro da Terra, que é próxima à linha do Equador, que pega a maior quantidade de incidência solar. E as outras áreas, devido à posição, ao formato do globo terrestre do Sol, acaba não pegando uma quantidade tão grande dos raios solares, né? De toda a incidência, que conta aí a temperatura e a iluminação do Sol. Então, por isso a gente tem as zonas climáticas diferentes, que é um dos fatores por causa dessa latitude. Se a gente estivesse vendo o clima local, a gente vai ver que outras coisas influenciam, como o relevo, a vegetação, se está próximo ou distante do oceano, que a gente chama isso de maritimidade ou continentalidade, mas o principal fator é essa latitude, né, que é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, quanto mais distante do Equador, mais frio é essa região. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais aquecido, mais quente, maior incidência solar. Só lembrando a vocês que esse esquema que está desenhado aí não é uma proporção correta. O Sol, ele é muitas vezes maior que a Terra, né? Mais de 300 mil vezes maior que a Terra, considerando aí a quantidade de massa. Porém, isso aí é só um esquema para você visualizar que o Sol não ilumina a Terra, né? Também está distante da Terra, não ilumina a Terra de maneira igual, por causa dessa diferença que a gente tem as zonas climáticas. Agora vou mostrar outra figura aqui para a gente ver como ficam as zonas climáticas. Então a gente tem aí a zona climática que está esses paralelos, que são as linhas imaginárias, mostram aí, ajuda a mostrar a divisão das zonas climáticas. Então a gente tem no centro do globo terrestre a zona tropical, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E acima da zona tropical, a gente tem uma zona mais moderada. Não chega a ser tão fria e também não é tão quente. Por isso ela é chamada de zona temperada. No caso aqui, acima do trópico de Câncer, a gente tem a zona temperada do norte e abaixo do trópico de Capricórnio, a gente tem a zona temperada do sul. E acima dessas zonas temperadas, a gente tem as zonas polares, né? Marcada aqui pelo círculo polar. Na porção norte, a gente tem um círculo polar ártico, e na porção sul, a gente tem um círculo polar antártico, que vai separar aí a zona polar norte da zona temperada do norte, e vai separar aí a zona temperada do sul
da zona polar do sul, ok? Então, a gente tem zona tropical no centro, subindo a gente tem a zona temperada, e lá no topo da Terra, na área polar, a gente tem a zona polar. E assim também acontece em direção ao sul, ok? Então, essas são as zonas climáticas. Agora a gente vai passar para o livro, vai estar vendo a partir da página 357, com base no que a gente viu da aula anterior, que a gente falou sobre as regiões, e somando aí com a questão climática para a gente ter algumas referências do continente. Então, vamos lá, compartilhar uma outra imagem aqui. Pega o seu livro, acompanha comigo. Vai lá na página 357. Você acompanhando fica melhor. Vamos lá. Ok. Agora eu vou compartilhar aqui a página do livro. Ok? Página 357. Está falando aí sobre questão do clima no continente asiático. Então vamos lá. Página 357 está falando sobre o clima de monções e sua influência na Ásia. A gente vai começar. Peraí, eu acho que essa é a segunda página que a gente vai ler. Não, essa aqui é a segunda. Essa aqui é a página 359. A gente já volta nela. A gente vai começar na página 357. Que é essa primeira, essa segunda a gente vai estar falando sobre o clima de monções, que é um clima característico da Ásia, né? Então, na página 357, aí, clima e formações vegetais da Ásia. A gente vai destacar principalmente o clima, apesar de acompanhar aí também a vegetação, caso a gente precise passar essa informação ou cobrar essa informação, já está passado para vocês também. O clima está relacionado à vegetação. A vegetação ela muda também por influência do clima. O clima é o principal fator que altera, influencia o tipo de vegetação de uma região. Então vamos lá. Clima e formações vegetais na Ásia. O continente asiático apresenta grande diversidade de tipos climáticos e formações vegetais, resultado de uma interação entre fatores como latitude, altitude do relevo e distância ou proximidade em relação aos oceanos, que é o que a gente chama de maritimidade ou continentalidade. Deixa eu ver aqui se está... ok. E, segundo parágrafo, a maior parte do continente asiático está na zona temperada norte. Vamos marcar aqui, porque isso faz parte da nossa questão dessa semana. Então, ó, a maior parte do continente está na zona temperada norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Na Ásia Setentrional, uma porção do continente localiza-se dentro do Círculo Polar Ártico. Parte da região leste e quase todo o sudeste da Ásia, por sua vez, se encontram na zona tropical, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, a gente tem a continente passando aí por 3 zonas climáticas daquelas que nós vimos, né? Existe uma porção do continente que está aqui, ó, na zona tropical, que está entre os trópicos, né? A linha do Equador está aqui no centro, ó, no meio, mas apenas uma porção do continente pega a zona tropical. A maior parte está aqui, ó, entre o trópico, entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer. Então, a gente tem aí a maior parte do continente nessa região, que é a chamada região temperada norte, como a gente viu lá na imagem do slide, mostrando as divisões aí das zonas climáticas. Então, a maior parte está na zona temperada norte, ok? Uma pequena parcela está aqui, ó, na zona tropical, e uma pequena parcela também está aqui dentro do Círculo Polar, ou seja, na zona polar norte, ok?
Então, passa aí por 3 zonas climáticas do planeta, para você ver que o território é bem extenso. Isso aí faz parte das nossas questões de hoje. E, continuando aqui a leitura, ó, nas elevadas latitudes, a Ásia Central e Setentrional predominam um clima frio e clima polar, marcados por baixas temperaturas e pela ocorrência de precipitações na forma de neve. Ao norte do continente, ao longo do litoral da Rússia e em áreas de ocorrência de clima polar, predomina a vegetação de tundra. A vegetação predominante dessa área é a tundra, enquanto ao sul dessa faixa estão localizadas florestas de coníferas, que se desenvolve sob influência do clima frio. Isso aí é o tipo de vegetação, é igual o pinheiro, né? Aqueles pinheiros que tem a ponta como se fosse um cone, por isso que ela é chamada de conífera. Uma extensa faixa de clima desértico e semidesértico, e semiárido, nos quais predominam vegetação de deserto ou de estepes e pradarias. Estende-se por quase todo o Oriente Médio. Então, na parte do Oriente Médio, a gente tem aí uma vegetação de deserto, estepes e pradaria. É de clima desértico e semiárido, ok? Pelo noroeste da Índia, as partes da Ásia Central e leste da Ásia, isso aí até aí. Além do Oriente Médio, também vai pelo noroeste da Índia e parte da Ásia Central e leste da Ásia, ok? Então, continuando, desde que haja umidade suficiente, desenvolve-se uma vegetação de gramíneas nessa área, né? O que não é tão fácil, só quando tem umidade, já que é uma região desértica e semiárida, ok? Aqui é o quadro aqui da vegetação do continente asiático, ok? Vamos lá passar para a nossa próxima página, que também tem questão lá sobre exercício. Página 359. Então, vamos lá. Clima de monções, né? Como eu falei, é característico dessa região. A gente vai ler aqui e já eu explico mais ou menos como funciona. Dou uma explicada melhor como funciona esse clima de monções, né? O clima de monções e sua influência na Ásia. Os climas nas regiões sul, leste e sudeste do continente asiático são influenciados pelas monções, que são padrões de ventos com características bem definidas de acordo com o período do ano em que atuam e a umidade que carregam. Então, a variação das monções, elas são definidas de acordo com o período do ano em que atuam e a umidade que carrega. Então, ela pode ser, a gente tem 2 tipos, né? A gente vai estar lendo aí. Ela tem a gente tem a monção de verão e monção de inverno, também chamada de monção úmida e monção seca. Vamos lá para o segundo parágrafo. É importante lembrar que o ar se desloca sempre de áreas mais frias, que na área mais fria normalmente é de alta pressão, né? O ar frio, o ar gelado, ele tem um peso maior, então nessas áreas tem maior pressão. Pressão o quê? Pressão atmosférica. Então ele se desloca das áreas mais frias e de alta pressão atmosférica para áreas mais quentes e de baixa pressão atmosférica. Só lembrando vocês, uma área de baixa, de um local mais quente, não dá para escrever, vou escrever aqui, peraí. Um local mais quente, ele normalmente, as moléculas de ar são mais leves e elas sobem. A tendência é elas subirem na atmosfera. O local mais frio, as moléculas de ar são mais pesadas, então a tendência é que esse ar pese, né? Tendendo a ficar mais próximo da superfície, uma maior quantidade de moléculas de ar. Então aqui, já que fica leve, aquece, fica leve e ele sobe, a área próxima do continente fica como se fosse um espaço vazio, porque é de baixa pressão, não tem nenhum peso o ar forçando aqui nessa região. Então, enquanto esse aqui está frio, está pesando, o ar está empurrando aqui para a superfície terrestre, o que acontece? Opa! O que acontece aqui? Peraí, deixa
Disparou aqui, deixa eu... Vou voltar, não, vamos assim mesmo. Então aqui, ó, esse ar fazendo pressão para baixo, o que ele faz? Fica empurrando o ar em direção à superfície, supondo que aqui é uma parte da superfície, e aí essa parte da superfície acaba empurrando o ar que está aqui perto da superfície, ele é empurrado para alguma área que tem baixa pressão. O local onde tem baixa pressão é como se abrisse um buraco aqui próximo da atmosfera e desse espaço para esse ar frio ir para lá. Então, o ar está sendo empurrado da parte mais fria para a área mais quente, ok? Essa é a dinâmica que acontece em todos os lugares. No caso do continente, a gente vai ver como acontece especificamente lá, comparando aí o continente com as áreas do oceano. Então, vamos lá para o terceiro parágrafo. Durante o verão, o continente se aquece mais depressa do que o oceano. O ar sobre o continente absorve mais energia, se aquece e sobe. Está mais quente, o continente acaba aquecendo mais rápido e aí o ar sobe, formando uma área de quê? De baixa pressão atmosférica. Já o ar sobre o oceano absorve menos energia e permanece mais frio. Isso no verão, ok? Ó, aqui, ó, tá destacando que é o período de verão. Por isso, monção de verão, que também é chamada de monção úmida. E aí, ó, de energia, o ar sobe. O ar, vamos voltar aqui para não ficar confuso. Vou ler daqui, ó. O ar sobre o continente absorve mais energia, se aquece e sobe, formando uma zona de baixa pressão atmosférica. Já o ar sobre o oceano absorve menos energia e permanece mais frio do que o ar sobre o continente, originando uma zona de alta pressão. Então, no verão, a área próxima ao continente, o ar que está sobre o continente, ele vai ser uma área de baixa pressão, e o ar que está sobre o oceano vai formar uma área de alta pressão. O que acontece? Vamos lá. O consequente deslocamento da massa de ar úmida formadas sobre o oceano vai em direção ao continente e provoca chuvas, que são fundamentais para a agricultura do arroz, que é a base da alimentação da população asiática. Vou apagar aqui esse rabisco aqui. Vamos tentar visualizar pela própria imagem aqui, ó. Então, olha aqui, ó, no continente. Aqui é a monção úmida, que é chamada monção de verão também. Aqui está o continente. Aqui é a porção sul, aqui é a porção sudeste e aqui do lado a porção leste. Né? Essa porção aqui. A gente consegue ver aqui pela rosa dos ventos que está aqui mostrando as regiões. Então, olha a setinha. O ar é empurrado do oceano para o continente. Porque no verão o continente aquece mais rápido e esse ar que está aqui sobre o continente, ele acaba subindo na atmosfera. E aí fica como se fosse um espaço vazio, um espaço que ninguém está fazendo força. E esse ar que está aqui sendo empurrado, que é a área de alta pressão, porque aqui demora mais a aquecer, e aí essa alta pressão empurra os ventos para algum lugar. Esse vento que está sendo empurrado, ele vai para o local que tem espaço. Onde tem espaço? No local de baixa pressão. Então, ele vem em direção ao oceano. Desculpa, ele vem em direção ao continente. Então, quando chega no continente, ele vem carregado de umidade, que estava sobre o oceano, vem carregado de umidade. E acaba gerando chuva. Essa provocação de chuva favorece aqui, ó, a agricultura do arroz. O arroz é a base da alimentação da população asiática. Então, tem essa vantagem aí. O segundo momento é no inverno, que aí vai ocorrer o inverso do que a gente viu ali, que é a monção seca. O que acontece? As baixas temperaturas registradas no continente criam um efeito inverso no inverno. Desse modo, os ventos sopram do continente, agora é o contrário, que é a zona de alta pressão atmosférica,
em direção aos oceanos, que é a zona de baixa pressão atmosférica. Os ventos secos provenientes do interior do continente caracterizam um período de estiagem em região que durante as monções de verão, ou a monção de verão, recebem as chuvas. Então, local que são favorecidos pelas chuvas, eles acabam sendo prejudicados. Aqui, ó, onde está escrito Planalto do Tibete, aqui é a área da Cordilheira do Himalaia, próximo de onde fica aí, ou onde fica o Monte Everest. Essa região muito fria, no inverno, acaba descendo um ar gelado e vem em direção ao continente, fazendo com que essa área aqui sobre o continente fique muito mais pesada e com maior pressão no inverno. E aí esse vento que vem lá da Cordilheira do Himalaia, ele vem para a beirada do continente, próximo ao litoral, empurra o vento que está sobre o continente em direção aos oceanos, ou ao oceano, são aos mesmo, porque tem outro aqui. Então, empurra em direção ao oceano e acaba fazendo com que nessa região aqui do continente tenha pouca chuva. Então, acaba passando um período sem chover, porque ele está empurrando e afastando ali tudo que daria possibilidade da chuva. Esse período que fica sem chuva é chamado de estiagem. E aí aquele local, essas regiões que foram favorecidas pela chuva no verão, no inverno eles acabam passando pelo processo de estiagem, o que é a escassez, pouca umidade, pouca chuva e complica aí a agricultura para quem depende disso. Ok? Então esses são nossos dois sentidos. Primeira questão que vocês vão fazer é responder lá em cima qual a maior parte do continente está em qual zona climática. Como nós vimos, a maior parte do continente está na zona temperada do norte. Né? A zona climática é a zona temperada do norte. E a outra pergunta é qual a região que tem uma parte dentro do Círculo Polar Ártico. A região é a Ásia Central e Setentrional. Na página 350, a gente tem lá, ó, não sei se dá para você ver aí, o mapa com as regiões. Se quiser conferir, depois você confere lá, comparando a página 357 com a página 350. Então, a segunda pergunta é para ser respondida, que é a Ásia Central e Setentrional. E a terceira pergunta é você mostrar a diferença entre a monção de verão e a monção de inverno. A monção de verão é a úmida, a monção de inverno é a seca. A monção de verão, ela ocorre em uma situação onde o continente está com baixa pressão atmosférica e a região sobre o oceano está com alta pressão atmosférica. O vento do oceano são empurrado em direção ao continente, provocando aí muita umidade, muita chuva, que favorece a agricultura ali no litoral do continente. Considerando aí a região sul, leste e sudeste, né? Principalmente a região sul e sudeste. E a monção de inverno, ela ocorre no sentido inverso. O ar, né, acaba gerando aí uma zona de alta pressão sobre o continente, empurrando os ventos em direção aos oceanos e gerando um período de estiagem, período sem chuva, o que prejudica os agricultores dessa região. Ok? Essa é a nossa aula de hoje, esse é o nosso conteúdo. Também já está com a correção aí do exercício dessa semana. E é isso. Então vamos lá. Um abraço para vocês, até a próxima aula.